objetivo desse vídeo é justificar, apresentar as não deficiências do Servlet, mas os pontos onde temos que trabalhar bastante, ter um trabalho grande e acaba tendo também um retrabalho, né? Um trabalho repetitivo. E com isso justificar o uso de um framework MVC. Pressupondo que você já conheça o fluxo do Servlet com JSP, talvez você pense, pô, já conheço, eu já consigo enviar requisições de um JSP para um Servlet e ali eu consigo fazer o que eu quiser, teoricamente. Por que eu vou usar um framework MVC e vou aumentar minha curva de aprendizado? Então, com isso eu quero mostrar e quero justificar que vale a pena aumentar a curva de aprendizado para aprender um framework MVC, no caso o Spring MVC. Então, eu vou criar aqui um projeto do tipo Dynamic Web Project, Servlet normalzinho. E vou chamar de cadastro Servlet. Sem novidade, só lembrar de checar aqui para ele gerar o WebXML. Ok, ele está pedindo para mudar a minha perspectiva. Eu vou deixar ele mudar a minha perspectiva. Vou fechar essas views aqui. Ok, com o projeto criado, eu vou imaginar o seguinte fluxo. Uma JSP com um formulário e uma tabela, onde eu possa enviar as requisições solicitando que cadastre os dados do formulário ou que liste, né, e exiba numa tabela e que edite ou delete os registros. Então eu já vou começar criando aqui, ó, essa JSP. Eu vou chamar ela JSP de index. Vou aqui no WebXML e vou deixar aqui só o index.jsp. Vou colocar um body aqui e já vou fazer o seguinte. Aqui, ó, como eu vou precisar usar o JSTL, então eu vou adicionar ele ao meu projeto aqui. Eu vou colar aqui dentro da minha pastinha lib, vou selecionar os dois e vou adicionar ao build path.
Vou colar aqui a tag lib do JSTL e vou abrir um bloco aqui de for each. A minha variável vai chamar cliente e os itens eu vou pegar do contexto chamado lista. A cada linha, a cada interação do for each, eu vou criar uma linha e vou pegar o conteúdo aqui da variável cliente, ponto nome, cliente CPF. Vou adicionar uma borda na tabela aqui. Ok, tá aí o meu formulário de cadastro e a minha tabela. Então o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de uma URL aqui para eu poder cadastrar. Eu vou chamar de add servlet. Vou precisar vou colocar aqui também, ó, logo em cima da tabela, um href que eu vou chamar de listar servlet. Em cada linha eu vou colocar uma nova coluna aqui, que são as ações, né? E vou colocar um href para editar servlet, passando o nome igual está na variável e passando o CPF. Ok. Vou criar uma outra chamada que eu vou chamar de deletar servlet. E aí eu vou passar só o CPF. Aqui tá errado, aqui nesse frão, aqui é o e-comercial. E aqui eu não só vou passar só o CPF como chave. Tá pronto. Aí, o que eu quero mostrar aqui? Que com o servlet, a gente vai precisar de 4 servlets aqui, ó. Ou seja, eu preciso de 4 URLs para eu poder enviar essa requisição. Então, uma das maneiras de fazer com servlet seria essa maneira. Criar aqui, ó, esse servlet add servlet. Opa. Cadastro
servlet, pacote, e o servlet vai ser add. O add eu vou enviar por post, só vou permitir que seja enviado por post. Ok. Aí eu vou precisar de um outro servlet que é o listar. Vou pegar aqui já a URL. No caso do listar vai ser por get. Eu vou precisar agora de um editar. E aí o editar vai ser por get também. E o último, que é o deletar. Vai ser por get também. Então, ó, vamos lá, o editar vai mandar por post o nome e o CPF. Por enquanto eu vou vir aqui, ó, no add, vou só fazer isso aqui, ó. Vou extrair do contexto get parameter e vou pegar o nome. Vou dar um get parameter aqui para o CPF. E aí eu extraí do contexto os dois campos que tá vindo no formulário. Aqui eu executaria uma classe persistência de dados, uma DAO. Como eu não tenho nada ainda, eu só vou fazer isso aqui, ó. Não, na verdade eu vou criar uma outra classe. Num pacote cadastro servlet.model, que são as minhas classes de modelo, e vou chamar de cliente. E aí, beleza. Nome. CPF. Ok. Vou gerar os getters e setters. Pode estar escrito errado aqui, string. Agora sim. Gerado o getter e setters. Eu vou gerar um construtor usando os fields. Vou gerar o construtor vazio. E vou gerar um toString usando os fields. Ok, está criada a minha classe. E aí começa a vir a dificuldade.
Eu tenho aqui ó, que dar um new cliente. Opa. New cliente, agora sim. Ele tem aqui um construtor que recebe nome e CPF. Então, deixa eu terminar aqui. Eu vou fazer aqui, executaria, mandaria para o banco isso, né? Para um banco de dados. Aqui eu vou fazer só mensagem. Cliente adicionado com sucesso. Aí eu vou colocar aqui um. Então, por que eu tive que criar 4 servlets? Porque cada servlet permite uma única URL. Então eu não consigo criar uma classe do tipo servlet e criar vários métodos aqui dentro que sejam URLs. Eu poderia mandar um por post, um por get, até usar os métodos HTTP que o servlet permite. Mas não fica tão intuitivo. Outra coisa que eu tenho que fazer é todos os parâmetros que vêm do JSP para cá, eu tenho que extrair um a um para poder instanciar minha classe. Então, com o MVC, o Spring, essa questão da URL eu já resolveria com uma única classe. Uma única classe com 4 métodos e cada método recebendo uma URL. E esse trabalho aqui, que é a parte que existe um trabalho repetitivo do servlet, o Spring resolve preenchendo para mim automaticamente. Na assinatura do método aqui eu colocaria um parâmetro do tipo cliente e quando vem a informação ele consegue linkar com a classe e eu já pegaria a classe aqui preenchida. E nós vamos ver isso. Primeiro, eu vou só implementar essa questão em todos os métodos aqui. Então, fiz tudo que tinha para fazer, agora eu tenho que despachar para o JSP. Retorno para ele de novo. E aí eu vou enviar um atributo chamado de MSG. Deixa eu colocar aqui dentro de uma mensagem. Então beleza, extrair para uma variável, coloquei a variável aqui e vou colocar aqui também. Ok, vou para o servlet aqui de edição e vou fazer a mesma coisa, só que aqui vai ser editado com sucesso. Um servlet que vai excluir que está vindo só o CPF, eu vou pegar o CPF. Eu vou fazer CPF aqui, vou salvar ele, vou simular.
foi deletado com sucesso. E o listar vou colocar só uma mensagenzinha aqui. Clientes listados. Ok, a mensagem. E vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável, uma lista de cliente. E vou adicionar os clientes aqui. Fabiano, CPF 123. Vou criar 5 registros. Ok. Tenho 4 registros na lista e vou adicionar essa lista ao contexto. Vamos ver. Pode estar faltando alguma coisa aqui no meu href aqui, ó. Listar clientes. Opa, também estou viajando aqui. Eu configurei todos os servers despachando para o home. E esse home não existe. Agora sim. Então tá aí. Percebe que ele executou aqui, passou pelo servlet, né? E uma outra coisa que está faltando aqui nas tabelas é nesse href. Vou colocar um editar. Ok. Então se eu fizer aqui, ó, fulano e enviar tá. O que aconteceu aqui? Foi legal ter acontecido isso. Ele está falando, ó, erro 405, que o método não suporta uma requisição do tipo get. De fato, porque no meu add eu disse que eu permito post. E no form aqui, como eu não coloquei nenhum método, por default ele é get. Ó. Então agora eu vou configurar ele como post. Ok. Ó, ele já mostrou aqui a mensagem, só que eu não estou pegando, eu estou até colocando no contexto, né? Aqui, ó, uma variável msg, mas eu não estou exibindo ela aqui. Vou colocar um br aqui e vou apenas exibir ela aqui.
Então tá aí a mensagem. Se eu deletar aqui, digitar um outro e enviar, tá lá, ele tá passando pelo servlet, adicionando. Teria ido no banco. Se eu listar aqui agora e mandar editar, ele vai falar que foi editado com sucesso, quer dizer que passou pelo nosso servlet. E se eu deletar, deletado com sucesso. Teria que implementar em cada um deles a parte que envia para o banco de dados, de fato. O que eu quero demonstrar é essa questão da gente ter que criar um servlet para cada URL, né? Uma maneira de resolver isso, que eu acho que não é com servlet, acho que não é uma coisa muito elegante, é criar um servlet chamado controller servlet, vou até deixar o get o post nesse caso, e fazer o seguinte: quando vier pelo post, eu executo o get. Então, se vier pelo post, ele vai bater aqui e vai para lá. E aqui eu deveria fazer o seguinte: esperar um parâmetro, por exemplo, chamado action, e fazer se a action for adicionar, eu teria esse código aqui, e aí esse servlet aqui não existiria mais. Aqui, ó. Se não, se a action for edit, eu pego o código aqui do editar, coloco aqui, e aí o editar eu não preciso mais. Se não, se a action for delete, eu pego o código do servlet aqui, faço isso e esse servlet não existe mais. Aí, se for list, eu pego o código do list aqui, colo aqui, e aí esse servlet deixa de existir. E eu posso colocar um else aqui no final, que
faz o seguinte. Action não identificada. Ok. Então, tudo bem, deixou de existir aquele monte de classe, mas ficou uma coisa um pouco deselegante, né? Esse monte de if. Tá, eu poderia usar de uma maneira diferente, que é usando reflection, instanciando por nome. Tem N maneiras, mas todas as maneiras exige um trabalho repetitivo. Então o que eu tenho que fazer aqui agora é ir lá no meu adicionar uma nova, no form adicionar aqui um novo input do type hidden name action com valor add. É add que ele está esperando, é add. Ok. No listar, eu tenho que vir aqui e criar um parâmetro action com list. Opa, aqui o nome do servlet muda também. Aqui o edit também muda. O delete também. Só que aqui eu tenho que colocar um action igual edit e separar aqui. A ordem aqui não importa. E aí diminuiu bastante as minhas classes. Então, deu esse erro porque está aqui ainda na URL. Essa URL que não existe mais. Então, se eu mandar listar, ele listou. Se eu mandar salvar, adicionar, ele adicionou. Se eu mandar editar, ele editou. E se eu mandar deletar, ele deletou. Tá, funcionou. Não precisamos de tantas classes, né? Um único controller, só que com esse monte de if. Poderia melhorar a lógica aqui, diminuir algumas linhas. Ou usar reflection, instanciar por uma string, mandar o nome da própria classe. Enfim, daria para fazer algumas coisas. Mas o trabalho continuaria repetitivo.